Podcast sempre jovem, em mais uma semana para você. Eu sou Alcione Marocco, tenho 54 anos e é uma alegria para mim ser mentora de um projeto tão interessante, que inclui, entre outras coisas, esse podcast com amigos maravilhosos. Olha, essa mesa tá pesada hoje, gente. Eu estou recebendo aqui para o nosso tema central, que é Pronto, Envelheci, quem cuida de mim? A geriatra, doutora Eliane Baião. Que prazer, muito obrigada pela sua presença. O nosso querido José Anísio Pitico da Silva, que é gerontólogo. Sim, Que prazer te ter aqui, tudo prazer é bem? meu, tudo bem? Obrigado pela honra do convite. E o nosso querido fisioterapeuta, surfista, entre outras especialidades que ele vai contar daqui a pouco, Ricardo Malhado. Que alegria. Tudo Obrigado, bem? Sam. Obrigado Tudo pelo jóia. convite. Gostaram do tema? Pronto, envelheci. Interessante. Quem que cuida de mim? Nós Ó, queremos saber os Sim, especialistas que podem fazer o processo de envelhecimento ser menos doidinho, né? Porque a gente já falou aqui em vários outros encontros que envelhecer não é fácil. sim. É um processo que a gente precisa ter alegria com ele. E vocês nos ajudam com isso. Quero começar com a doutora Eliane, dizendo, eu acho que muitas pessoas devem querer saber o que exatamente o geriatra faz. Como que é a sua abordagem com o paciente? Por favor. Primeiramente, obrigada aí pelo convite, né? Está falando de um assunto que eu gosto tanto. Então, o geriatra é uma especialidade médica relativamente recente e que é importante, visto até com relação ao próprio envelhecimento da população mundial, né? Especificamente do Brasil, que a gente está percebendo que é uma população envelhecida. Sim, E o geriatra, ele vem com eh, uma função, assim, de gerenciar todo o cuidado, né, e olhar o paciente com um olhar bem amplo, né, e aí ele tenta gerenciar e cuidar daquele paciente, para propiciar um melhor envelhecer, um A gente envelhecimento fica saudável. achando que geriatra é só para quando a gente está bem velhinho. Uhum. Quando é o início desse contato? Então, eu acho que isso realmente as pessoas, né, pensam muito isso. Eu vejo, no consultório tem pessoas que chegam lá com 70, 75 anos, não querendo chegar lá, porque acham que não se sentem velhas, né? E aí é pelo contrário, né? A gente sabe que o processo de envelhecimento, ele acontece durante todo o processo da nossa vida, né? E quanto mais precoce a gente pensar em medidas preventivas e medidas que vão levar a um envelhecimento saudável, são bem-vindas. Então, assim, quando a gente fala de idoso, o idoso é a partir de 60 anos. Só que o geriatra, ele pode gerenciar e acompanhar uma pessoa sem uma idade muito definida, né? A gente pensa assim, a partir de 40, 35, 40 anos, sim. pensando por aí. mesmo É. em medidas que vão prevenir. Preventivas, né, doutora Porque Eliane? quanto mais tempo a gente vai tendo para É, poder lidar com essas dificuldades, né? Então, assim, a gente vai se preparando, tem mais sim. tempo para poder se Uhum. preparar para envelhecer com mais qualidade de vida, né? Eu acho que Exatamente. reflete um pouco que a gente não tem, né, Alcione, doutora Eliane, Ricardo, internauta que está nos acompanhando, essa cultura da falta do planejamento, de modo geral, na nossa vida. Ah, deixa que Perfeito. segunda-feira eu começo, mês que vem eu vou, se der eu vou. Quer dizer, o envelhecimento mais ainda, né? Porque a gente acha que nunca vai envelhecer, morrer não faz parte da nossa trajetória de vida, é o outro que envelhece, é quem está ao meu lado. Então, assim, há uma cultura também que ela proporciona essa alienação dessa realidade da nossa vida, Eu que é o acho que envelhecimento, a sabe, gente nem Alcione? quer pensar. Nem quer E aí pensar, eu quero saber o exatamente. que o gerontólogo faz, como é que ele age no nosso processo de envelhecimento, já que Se tem, por o exemplo, chefe na mesa. Ah, não, a doutora Eliane, como geriatra e outros profissionais de Juiz de Fora no Brasil, no Estado, que vão cuidar dessa saúde física propriamente dita, é preciso que nós, por exemplo, gerontólogos, Ricardo, eu não sou médico, então eu não posso prescrever nada. Eu brinco que eu prescrevo assim, remédio para convivência social, remédio para autoestima melhorada, remédio para atuação em atividades físicas, socialização, o cultivo da espiritualidade. Então o gerontólogo é esse profissional, aliado ao geriatra e ao fisioterapeuta e a tantos outros profissionais que vão sugerir um plano de cuidados para envelhecer, para chegar mais à frente de uma forma melhor. E o que é uma forma melhor? Com socialização,
com melhoria da autoestima, com cuidados médicos geriátricos, com a atenção da fisioterapia, do jornalista, né, de alguém que tem um tipo de aconselhamento Um espiritual, tratamento familiar. global. Exatamente, Deixa eu global. aproveitar e chamar o Claro, Ricardo sim. para a Legal. conversa, que o Ricardo, ele é um grande amigo, né, além de um super especialista, e em momentos pontuais da minha família, né, situações com o meu pai, com a minha mãe, Sim. ele chegou e resolveu. Sim. Então, isso foi muito, assim, muito tranquilizador para nós. Eu queria que você falasse um pouco da sua especialidade, que é a bioginástica, entre tantas Sim. outras, e como que no processo de envelhecimento a fisioterapia entra nos dando mais articulação, mobilidade e liberdade. É por aí mesmo, Nelson, que nem você falou. A bioginástica, né, é a ginástica da vida, né? Então, é uma ginástica que é praticada em função de você ter qualidade dos seus movimentos, manter a qualidade dos seus movimentos, que o próprio envelhecimento vai te causando limitações. Então, é você, com o peso do seu próprio corpo, você trabalhar todas as funcionalidades dele, né? O meu mestre, lá, Orlando Cani, que é um senhor que está fazendo 89 anos esse ano, Uhum. praticante fera, foi um cara que lidou com todo tipo de atleta, Ah, tá? E hoje ele ainda é praticante. Hoje a gente fala muito sobre respiração, tá? importantíssimo. Né? Importantíssimo. E aí eu peguei até uma colinha aqui, né, que no Ginástica da Vida, ele fala muito o seguinte, que assim, a bioginástica é a investigação do movimento pela sensação. Então, Ah, que isso que eu interessante. tento buscar com os pacientes, com as pessoas que estão envelhecendo, com os jovens, com todas as idades, né? Porque a bioginástica vai dos 8 aos 80. Então, Ou até mais de 80, até né? Quem mais de está vivendo 80, mais, né, Ricardo? Eu tô eu ligado. falando É, da 90, 100 anos. 93 anos É, agora, tá lá. sim. Tem Aham, 2 meses, tá viajando, tá indo foi para o Espírito Santo esses dias, tá isso. ajudando num monte de coisa aí. Não, é uma barato. É isso, né? É assim, Trazer qualidade de vida buscar, até né? onde você puder ir. Eu vou lembrando aqui, né, com a sua mãe, com a fratura do fêmur dela, né? Então foi assim, eu tentei fazer precocemente ela movimentar, ela Foi andar, fantástico. ela ter segurança para voltar a fazer as coisas que ela já fazia antes. E que não era uma fratura de fêmur que impedia ela de manter a É, qualidade de vida. Porque se eu começo a não fazer as coisas por conta de um problema, eu mesmo estou me dando um atestado de incapacidade, eu mesmo estou me envelhecendo, me colocando e recolhe e aí não convive, não sai aí de perde casa, tudo que né? você falou, É, convivência social, é. as próprias amizades, né? Estado O depressivo, estado depressivo entra, é, porque assim, o que eu estou fazendo aqui se eu é, não sirvo mais para nada? Eles sim. falam muito Aham, isso, né? é. E aí você tem que mostrar que não, que eles têm muito valor. E eles têm uma coisa que a gente ainda não tem, né? Nós estamos caminhando para isso, né? A vivência, né? Sim. Eu acho que isso que é o legal da coisa. Eu aprendo com meus pacientes, eu aprendo com eles muito. Porque Sim. eles já passaram, eu ainda estou caminhando. Eu falo com eles, eu quero envelhecer igual você, eu quero ficar igual você, né? Quero ser você amanhã, né? É, É, Nós precisamos falar do Alzheimer, porque ele é uma realidade, cada dia mais, né? Deve ter um monte de gente assistindo a gente agora, ou que tem alguém dentro de casa, ou que tem algum parente próximo que está vivendo essa realidade. O que chama a atenção? O que você poderia dizer assim, importante as pessoas que estão nos assistindo prestarem atenção nesses sinais? Então, acho que é até interessante, né, você tocar nesse assunto, porque agora, né, dia 21 de setembro é o Dia Mundial do Alzheimer, Pode ser. né? Então, é um dia onde o mundo inteiro fala, né, sobre isso, pensando muito numa conscientização é, desse problema que é público, né, mundial, assim, por conta do aumento considerável de pessoas que desenvolvem Alzheimer. Eu acho importante aqui a gente falar que Alzheimer é uma demência e que existem outras demências. sim. Então, assim, quando a gente fala de Alzheimer, eu acho que seria interessante a gente falar, assim, de demência como um todo, né? Porque muitas das vezes a gente não consegue diagnosticar especificamente como Alzheimer, mas como uma demência, né? E assim, para a gente estar
sinais que são importantes para a gente prestar atenção seriam, principalmente, né, com relação à memória, então é aquele tipo de paciente, de pessoa, né, que pergunta muito a mesma coisa, ou que você fala, daí a poucas horas você pergunta ou comenta aquele assunto e a pessoa não lembra. E é importante a gente prestar atenção que coisas que aquela pessoa fazia e que agora você presta atenção e você vê que ela está com dificuldade de fazer coisas que ela fazia muito facilmente, né? Principalmente atividades que a gente fala, atividades instrumentais da vida diária. Bolo. Ou cozinhar, Entendi. fazer uma compra, ir ao banco, né? Administrar alguma coisa dentro de casa. Então, coisas muito sutis que podem ser, né, Sinais disso. sinais precoces, né, de um quadro demencial, né? Como a gente falou, um quadro de demência. Doutora, Mas o que próprio ficar parado, sentado no sofá o dia inteiro seria também uma característica? Você não está uma característica, sim, de que possa ser. ou uma demência também, Então, ou isso também provoca o aumento, eu acho que é um pouco assim as duas coisas, né? Então, assim, mudança de comportamento é um fator que a gente tem que prestar atenção, que É. possa ser um processo demencial. Então, se mudou o comportamento, era aquela pessoa que era alegre, Tá mais participativa, isolado. que está mais Muda de isolada. humor, né? E aí a gente tem que fazer diferenciação entre duas coisas principais que a gente fala que é diagnóstico diferencial de demência, que seria a depressão. Sim. Então, assim, isso pode ser uma depressão que pode provocar esses sintomas todos que a gente falou. Memória ruim, um desânimo, não quer, né, fazer as coisas que fazia antes. Então, isso pode ser uma demência, pode ser uma depressão que esteja externamente a gente pode pensar que seja uma demência, mas é uma depressão que a gente tratar, isso se reverte. Mas essas mudanças de comportamento podem ser sinais de sintomas de demência? Sim. Agora, E por cabe outro uma lado, boa investigação, né, e doutor por Liana? outro lado, a depressão é um fator de risco para Para demência. demência, Aham, Entendeu? Então, assim, exatamente. as coisas se Se misturam. Se comunicam. comunicam, É. é. Deixa eu ainda É. esgotar um pouquinho o assunto Alzheimer, porque depois eu quero falar de depressão, sim, Uhum. porque a Aham. solidão também é uma realidade Sim, do Sim, idoso. Mas sim. eu quero trazer o Pitico para a conversa, Aham. porque a gente precisa pensar na família, Sim, sim. né? Que hoje muitas famílias estão com O o pe- desafio De de cuidar, né? cuidar de É, um paciente com Alzheimer, e a gente sabe que a pessoa tende até a adoecer também. sim. Como é que é o É. trabalho do gerontólogo nessa questão? Pois é, eu acho que interessa. Primeiro, assim, considerar que há uma lacuna do ponto de vista social, público no Brasil e na nossa cidade, de oferta de qualificação para esse exercício. Cuidar de uma pessoa, exatamente, cuidar de uma pessoa idosa não é fácil. Não é para qualquer um. Ainda mais em caso de déficit cognitivo, como estamos falando de uma demência do tipo de Alzheimer. Não é fácil. É preciso aliar um pouco desse conhecimento científico para esse cuidador e também habilidades socioemocionais, porque, se me permite o internauta, vocês aqui, eu vivenciei isso na minha casa com a minha sogra. Havia momentos que eu não sabia, além de chorar, o que fazer. Era uma angústia tomada e convivendo diário, desde o amanhecer até o anoitecer e fora noite e noite sem dormir. A ponto de que, gente, não tem como. Vamos ter que fazer um processo de familiar, aí entra a nossa função para colocar a dificuldade, o conflito, esse cuidado precisa ser feito, mas nós não temos preparo, nós estamos no limite. Vamos buscar o que a literatura chama de institucionalizar essa pessoa idosa, institucionalizar o meu familiar, porque é muito complicado, é muito difícil, e a doença, né, doutora Eliana, ela vai avançando no estágio, progressivamente, Ricardo, de modo que o cuidado tem que acompanhar essa mudança. Nós fomos até um ponto, daqui para lá não dá mais. Você não tem equipamento, você não tem um remédio, você não tem uma clínica para intervir, entendeu? Então, é orientação. Tem a culpa, tem uma culpa. Exatamente. E tem muitas fantasias que a gente acha que vai salvar, porque é muito doloroso. Você está diante do seu pai, diante da sua mãe. Como que faz? E você está vendo que eles estão indo embora. Não há sofrimento maior. Por outro lado, na minha experiência, não há liberdade maior. Graças a Deus, o que nós pudemos fazer de amor, de afeto, de cuidado foi feito. Assim também com a minha mãe, no outro tipo de adoecimento, que foi um câncer, né? Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa aprender a lidar com essa realidade. Trazer para nós, para mim, para vocês, essa situação.
e buscar qualificar esse cuidado. Ao lado do crescimento da população idosa, isso é bom, é ótimo, mas nós temos que nos qualificarmos. Gente, Juiz de Fora tem mais de 100 mil pessoas com a idade de 60 anos. Quantos geriatras e gerontólogos nós temos, não só na rede pública, Ricardo, mas na rede privada? E assim no Brasil. Como é que vão fazer? Quem vai cuidar dessas pessoas idosas dependentes? Eu não sei também do meu futuro. Famílias menores, Estamos indo né? para lá. Nós estamos indo para lá e precisamos ir com cuidado. Isso tem que ter uma resposta da cidade, do Brasil, política. Tem que ter Bom política que para estamos aí isso. no processo eleitoral, Exatamente. candidatos. Ó, Vamos pensar políticas públicas para a população madura da cidade. não, a gente está falando do paciente com a doença de Alzheimer, por exemplo. Aí ó, um amigo ou outro fala assim, Pitico, mas para você é fácil. Você trabalha com envelhecimento há mais de 20, 30 anos. É diferente. O sarrafo é mais embaixo. Porque aí é um familiar seu. Por todo o conhecimento que a gente tem, que pudesse ter, a situação está dada, está colocada. É cuidado, é qualificar essa atenção, é se informar sobre isso, né, doutor Eliane? Né, Ricardo? E se informar sobre o que a doença de Alzheimer, por exemplo, que sinal, o que ela traz no comportamento, que é uma doença da família. A gente adoece junto, não tem como. Morre até antes do que o paciente. É verdade. Vamos dizer assim, porque não é fácil, né? Deixa eu trazer o Ricardo para falar de uma geração que está envelhecendo com muito mais qualidade de vida e mais conhecimento. Né? Nós, com certeza, não seremos idosos de 80, 90 anos como foram os nossos avós. É um outro patamar de qualidade, porque os estudos avançaram muito, a gente tem muito mais acesso à informação. E eu queria pensar agora naquelas pessoas que eu acredito que a maioria é mulher, porque a mulher tem uma expectativa de vida maior, Mais, né? que vai viver sozinha. E que precisa pensar na sua independência. Eu tenho conversado, né, automaticamente, depois que você se envolve em um assunto, aquilo vai atraindo, né, a atenção, as pessoas, e conversado com muitas mulheres que vivem sozinhas. E o grande medo é perder a autonomia. Como é que a sua área vê isso? Como é que você pessoalmente vê isso? Bom, Sônia, como que eu vejo isso daí? É assim, ela tem que ter um contato social, né? Porque para ficar sozinha isso é péssimo, né? Então ela Tem que ter uma rede de apoio. tem que ter uma rede de apoio, amigos, Vizinhos, né, Ricardo? vizinhos, pessoas que estão próximas, né? Até a própria pessoa que vai arrumar a casa também tem que participar dessa Conexão, né? né? Para juntar, fazer essa rede de apoio, né? Bom. E os profissionais também que salvam nessas situações, né? O fisioterapeuta. Eu vou à casa do paciente, ver como que é o funcionamento da casa dela, daí a gente bolar coisas que ela pode continuar fazendo ou criar formas dela continuar fazendo as coisas na casa dela mesmo, né? E aí, então isso tudo vai se envolvendo e a gente vai trazendo. Eu tenho grupos de idosos lá no meu consultório também, que aí eles têm esse contato social entre eles viajam juntos. Legal. Tá? Tem até uma lá do grupo lá, tem uma agência de viagem, então ela promove. Isso é fundamental. Assim, na prática. Sim. O que você fala? Porque a gente vê muitas pessoas caminhando. Só que eu estudado bastante, conversado com muitos especialistas e a malhação fofa está sendo eliminada dos idosos. Nós precisamos malhar para ganhar força. E aí? Aí a gente fala, todo mundo começa a falar e lembra-se da força, né? Aí musculação, eu acho ótimo, não tem nada contra musculação. Né? Mas eu acho que a gente precisa trabalhar outras funções que ficam deixando de lado, porque acaba que a musculação, a pessoa vai lá, cumpre 1 hora dela de musculação lá, volta para casa, senta no sofá e fica o resto do dia sentado. Quer dizer, já tá pago, né? Então, toma banho bem tomado, no qual são cuidados que a gente tem sensitivo na própria, né, na pele, mobilidade para eu lavar meu pé, né? A gente fala, eu vejo muito isso, que a gente vê se a pessoa tem autocuidado quando a gente olha para o pé dela.
Aham. É muito Você vê importante isso, a né? unha do pé dela, É se o muito pé tá importante, seco, né? você Podologia se ela vem Detalhes. é importante. Significa que é uma pessoa autônoma, né? Isso É, os caras. Depende da dica que o doutor Ricardo está dando. De repente você está aí já meio desleixado com o corpo, desleixado com você mesmo. Está na hora de voltar a atenção para os detalhes, porque isso vai ajudar até no cognitivo, sim, né? Sem ser o seu deixar ser É só É. que aí eu tenho aquela história também que a gente fica o tempo todo sentado, né? Aí que a gente fala assim, fiquei até com a bunda quadrada de tanto estar sentado, né? Gente, e a gente precisa de músculo na bunda. aham. Por quê? É o músculo da bunda que faz eu levantar, que promove eu andar, me põe em ortostatismo, né? Me põe em pé. Então, se eu não trabalhar a musculatura, não Aham. tiver funcionalidade, não tiver o equilíbrio, não tiver um exercício que eu falo assim, que são exercícios inteligentes, que eles provocam eu pensar no que eu estou fazendo, como eu estou fazendo e para que eu estou fazendo. Conscientização, né, Ricardo? Conscientização, porque senão fica o estica e puxa só. Mecanicamente, né? Fica só mecânico. Não, ele tem que ser um exercício para a cabeça também. Sim, sim, Muito sim. bom. E complementando aqui um pouco, né, que vocês estão falando, acho que é importante a gente ressaltar aqui o que é uma coisa muito comum que pode acontecer com o próprio envelhecimento, que é a perda de massa muscular, chamada de sarcopenia. Então, isso a gente tem que combater para a gente ter uma qualidade de vida, né, pensando na autonomia e independência, ou seja, eu consigo fazer tudo sozinho e eu consigo ser responsável pelos meus atos. Muito Então, a interessante. gente tendo, né, assim, minimizando essa perda de massa muscular, que normalmente vai acontecer com todo mundo durante o processo de envelhecimento, a gente minimiza o risco da gente se tornar dependente e de se tornar minimiza risco de sem queda. autonomia. Doutor Eliane, Minimiza risco de queda, né? Evitando a exatamente. fratura do fêmur. Isso. Como que a gente mantém, Força muscular, né? E como a gente mantém isso e evita a sarcopenia? Atividade física, principalmente resistência, com uma alimentação rica em proteína, basicamente, né? Se a gente for Sim. falar assim, 2 pontos fundamentais para a gente evitar a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Atividade física de resistência Que seria, e alimentação adequada, complemento mais um principalmente em pouquinho, proteína. que seriam exercícios antigravitacionais, ou seja, que provoquem a gente vencer a gravidade, que é o mínimo que a gente tem que fazer para a gente, vencer a gravidade. Né? Quando a gente nasceu, a gente não sabia, né? Aprendemos a rolar, sentar, levantar. Com 1 ano a gente começou a andar e a gente venceu a gravidade. Depois que a gente venceu essa gravidade, a gente passou a vida inteira sem prestar atenção nisso. E aí chega uma hora que ela vai te fazer um achatando. comentário aqui, que eu nunca esqueço disso, gente. Há um tempão atrás, eu ainda tinha cabelo, então tem muito tempo isso. Eu estava em São Paulo numa dessas conferências, eu nunca esqueço disso. O camarada falou assim, o doutor, pesquisador, atividade física previne demência. Sim. Caramba, como assim? Hoje eu estou certíssimo disso. Ele já tinha falado isso há 20 anos atrás. É isso que vocês estão falando aqui, entendeu? Né, o Congresso Brasileiro de Geriatria, que eu acho que foi até o internacional que teve no Rio, talvez seja isso, que falando sobre isso, perspectivas de tratamento, principalmente da demência, e aí um palestrante finalizou assim, eu também não esqueço disso, do slide dele que ele colocou. Ele colocou a prevenção, o elixir da juventude, que é o que todo mundo quer, atividade física. Aí ele colocou uma bicicleta, ele falou assim, pronto, é esse que está aqui. E eu nunca mais esqueci, e eu prezo muito isso. É verdade. Muito isso hoje, mais do que nunca, eu tô na academia lá, meu camarada. Até que sim. E o futebol, né? E o futebol. Também. Você sabe que recentemente eu lancei a minha linha Sempre Jovem, trouxe a linha Pele Linda, que é especialmente voltada para a pele madura. Um compêndio ali, ó, de 6 itens que vão contemplar todas as necessidades da sua pele. Você sabe que eu sou esteticista há mais de 35 anos, com um foco especial na beleza do rosto, então eu quero te convidar para ir lá no nosso Instagram, @AlcioneMaroclo, conhecer esse trabalho, as ginásticas faciais, as massagens, que tem dado um excelente resultado para quem quer envelhecer com qualidade e sem muita invasão no rosto. Bom, eu quero voltar com a doutora Eliane perguntando o seguinte, o que mais acontece no consultório?
São os filhos levando os pais? E quais as premissas mais recorrentes? O que você mais vê? Então, eu vejo assim, o que acontece? Tem muitos pacientes que vão, idosos, né, na maioria das vezes, poucos, né, abaixo aí dos 60 anos, que pensam na prevenção, mas a maioria realmente acima de 60. Alguns vão sozinhos, ainda têm a independência, mas muitos vão com os familiares, né? Porque eu acho que é aquilo que a gente estava falando no início, né? Geriatra, a gente pensa naquele idoso muito frágil, que, né, que está esquecido, que não está conseguindo mais, né, fazer suas atividades, ou que está tomando muita medicação, tem muito especialista, e aí já não sabe mais o que fazer, e aí vai no geriatra. Então, né? digamos assim, que a sociedade hoje está treinada de maneira quase que errada para trazer o geriatra lá no fim da Lá no linha. final. E nós aqui no Sempre Jovem, até Quando deveria ser o porque contrário, né? esse nome, né? É possível ficar sempre jovem? Claro que não, mas é possível aqui, é possível trabalhar para que isso seja um processo menos doloroso. Sim. E aí a gente tem que falar, então, que está na hora das pessoas pensarem antes. Antes. Qual é o tempo ideal? Você falou aqui, acho que você já falou, né? Que aos 35, 40, podemos já pensar na sim. prevenção. Né, quando a gente fala, por exemplo, alguns planos de saúde, eles autorizam você consultar com o geriatra a partir de 40. A gente pensar por sim. esse lado, entendeu? Interessante. Mas, né, assim, E aí, pode agora, pensar chega mais lá, precocemente. esses filhos levando os pais. Ah, doutora, ele tá muito o quê? Fraquinho? Ou tá esquecido? Isso, Quais são as queixas mais recorrentes? Então, a gente vê assim, né, eu tenho uma variedade assim, de pacientes, mas muitos por conta de queixas mesmo cognitivas, né? E muitos que a gente fala que são pacientes frágeis, né? Com comorbidades, né? Aquele paciente que tem várias comorbidades e os filhos estão com dificuldade de lidar com aquilo, né? Aí acontecem quedas, outras situações que complicam, e aí, né, eles querem uma abordagem que tente auxiliar de uma maneira mais adequada, né, aquele idoso. Tem uma coisa também que eu acho interessante a gente comentar aqui, até assim no sentido de uma boa provocação, que eu tenho visto o seguinte: eu sou pai, hoje meu filho Pedro tem 35 anos, quer dizer, foi bebê e tal. Qualquer queixa dos nossos filhos, de uma febre, de um estar comendo, estar se alimentando, aquilo já a gente deixa, opa, tem que levar para o médico, gente, pediatra em cima. Com as nossas pessoas idosas não são assim. De modo geral, isso é coisa de velho. Sempre foi assim. Tá fazendo pirraça. A gente não valoriza as queixas dos mais velhos, dos nossos mais idosos. Aí quando vai lá na E atenção acha que é médica, uma coisa natural que ou normal, né? naturaliza esse tipo de coisa, como se para ser velho você tem que queixar, tem que ser chato, tem que ser impaciente, Tem que ser carente. tem que ser carente, ranzinza. Isso é preconceito. Isso é etarismo, que a gente precisa, de alguma forma, diluir isso, né? Então, quando chega na atenção médica, o processo já está avançado. O diagnóstico que foi colocado, por que ele não foi feito antes? Por que quando meu pai vacilava, repetia, não sabia onde que estava, eu falava assim, isso é da idade, é comum, ele sempre foi assim. Aí depois que vai, complica. Aí cria-se uma fantasia de que o profissional, que a gente, vai curar, Vai fazer algum o milagre, remédio vai né? salvar, ele vai melhorar, a Isso memória é dele vai muito sério, voltar. Isso é muito sério. É uma questão cultural, de valorização, de educação. Temos que mudar lá embaixo, E aí a o gente quanto antes. recebe o diagnóstico e ainda tem ainda o pior ainda, que é o prognóstico, né? Exatamente. Aí na hora que vem no prognóstico, aí fala assim, aí você fala assim, gente, não, eu não posso, eu tenho que, tudo bem, receber o diagnóstico, mas não preciso ser igual todo mundo que daqui a 5 anos vai estar pior daquele jeito, porque senão você acaba ficando pior ainda. Então, assim, se aceitar o diagnóstico, mas o prognóstico, e aí você Claro. para você não, né, para você mostrar que é possível você cuidar, né? E aí é cuidado, né? E tem uma outra coisa também, gente, que outra coisa, a gente trabalhou, né, na área pública, na saúde pública, assim, o bom profissional é aquele que você sai do consultório, quanto mais remédio te indicar, nossa, olha que bacana, que competência. É o contrário. Doutor Eliane pode falar melhor que nós, com certeza. O bom geriatra, a boa geriatra, como a doutora Eliane, é aquele ou aquela que elimina a medicação.
Hoje, Não é isso? sabe como isso é chamado? Desprescrição. Isso está em alta na geriatria, porque a gente vê que o excesso de medicamentos por conta de interação Da interação, medicamentosa Isso. e do efeito colateral está sendo muito falado, né, no meio da geriatria como um fator importantíssimo, assim. Então a gente tem trabalhado, isso tem sido falado, né, nos congressos, É verdade. que é a desprescrição, ou seja, você tirar medicamento. E botar mais movimento, né? Exatamente. Exatamente, é. Muitas mulheres, muito nessa faixa, né, 60 mais. Eu vejo muitas drogadas. Verdade. Eu vejo Verdade. muitas drogadas. Gente. Que por conta de tanto calmante, é Aham. um para acordar, um para dormir, é um para ficar E para mais dormir, então? se sente hábil de fazer nenhuma atividade física. Exatamente. O chão do cachorro. O remédio faz ela dormir o tempo inteiro. É, né? E assim, um fator importante, né, que você falou sobre isso, que seria o uso dos benzodiazepínicos, hipnóticos, né? Eles são já, as pesquisas já mostraram que o uso prolongado desses medicamentos, eles aumentam o risco muito para aparecimento de demência. Então, assim, a gente, né, eu como geriatra, eu recebo muito paciente que já usa 20 anos, 30 anos, medicamento, né, clonazepam, Rivotril, Sim. né, esses outros PANs da vida. E a É. gente tem que conversar com o paciente, Só dorme se explicar. tomar um Não, negócio. é. Vai Olha, tomar mas teu- É viciado. se a gente criar um vínculo com aquela pessoa, explicar o risco daquilo, do efeito a longo prazo dos benzodiazepínicos, a gente consegue tirar. É. E a gente tem que falar Consegue. da conivência, às vezes, da família, Sim. que não tem paciência, até Uhum. com motivos. A Exatamente. gente não vai desprezar aquilo que você falou, que na hora H que a gente está vivendo a situação, é diferente. Muito diferente. Então, É. mas eu acho importante a gente ressaltar, já que nós caminhamos para esse assunto, da valorização, né, dos nossos idosos, Sim, porque um dia seremos nós, se Deus quiser. e dessa meia-culpa que Sim. a família tem que fazer, que às vezes está negligenciando. Tá. Né? Eu Tá tenho naturalizando a uma queixa demais. paciente, eu não me esqueço disso, que o filho mudou para a casa dela com a desculpa de cuidar dela, tirou essa mulher, que era quem tinha a provisão do seu quarto, botou no quarto de empregado, naquela parte, né, que é normalmente a despensa e tal, Uhum. e a sua esposa não deixava a vovó brincar com as crianças, falava que ela estava muito idosa, que as crianças não podiam abraçar. É, Então, são situações que você fala assim, poxa vida, não é assim, é né? verdade. Tem que ter, Aí a tem que ter pessoa uma perde outra... o gosto de viver. né? Claro, claro. Ela perde o gosto. Forma Aí de não abordar tem isso. saúde que aguente, Que não aguente. funciona. E É. assim, eu acho que é importante você, né, tocar nesse assunto de vós com filhos e netos, né? Que essa relação intergeracional, assim, é fundamental. fundamental. Pra saúde, é. Fundamental para a saúde dos idosos e para o crescimento das crianças e jovens, né? Que futuramente serão Os nós, meus né? pacientes hoje, eles Então, agradecem a mim isso. Eu falo com eles, É né? uma Que eles coisa têm bonita netinhos demais. pequenos, É. vão pra praia, aí eles falam assim, Ricardo, eu sentei na areia e brinquei com meu neto Legal, sentado né? na areia que eu não É. conseguia. Muito Aí bom. você, isso aí. aí você vê, é assim, o porquê Troca que eu afetiva, né? trabalhei com ele, o agachar, o ir lá Aham, no chão. dá conta. Aí ele conseguiu entender por qual que foi a relação. E ele trocar essa figurinha com a Com o criança, neto, com a com neta. o neto, porque ele está vendo uma geração que ele, né, que ele está participando Show. do crescimento disso, recebendo carinho, É. né, que é aquilo que você não pode ir lá, não chega perto porque é de vidro, não, É, assim, verdade. então tem abraçar, rolar na areia, eu falo para eles, ó, deita e rola com seus netos, Literalmente, é, aprende Ricardo. com ele, É. de, né, Temos que Verdade. lembrar que este homem que está aqui ao meu lado é surfista. Carioquês dele. Com 59, equilíbrio. com Equilíbrio. 59, se não tivesse qualidade no movimento, Não estava impossível fazer pegando, isso. não estava não. Então, realmente, é A maravilhoso. onda quer te pegar, né, Ricardo? E aí na hora que A eu onda falo, quer te pegar. você vai entender Aham. a idade que eu tenho, né? É. Hoje pego onda de longboard, né? Mas Opa! tô no Bacana. meio dos meninos novos, conversando.
Esse final de semana eu tive lá, né? Então, assim, um monte de meus meninos aprendendo, não sei o quê. Aham. Aí eu vou dando dicas, pô, eu tenho essa experiência. Claro, claro. Então eu vou dando dicas, pô, Isso é legal. vai mais ali, a onda ali tá melhor, aqui tá mais Aham. assim e tal. Então, assim, acaba que eu faço isso com os mais novos, né, nessa situação, e estudo isso com os mais velhos, para Eu repassar acho que isso também, me mostrar, é. me sentir valorizado lá dentro d'água Aham. também, né? Porque, Aham. pô, sou eu o velhinho da lá O grande lance disso tudo é não deixar de fazer aquilo que a gente ama e sempre gosta de É fazer. isso mesmo. Você está para o surf, Ricardo, Entendi. como eu estou para o futebol. Porque o meu sonho era ser jogador de futebol. Então, hoje, claro que eu não tenho a habilidade física, o fôlego, mas eu preservo a técnica, e mais do que a técnica, o prazer de estar jogando e fazendo uma coisa que eu amo muito, E tem um com time outras pessoas, com os da colegas faixa de etária, faixa né, etária, que exatamente. bate Eu essa É por estou aí. para o balé com o Isso. Ricardo. Isso aí, tá bom. Atividade física, né, Torino? Você trouxe da infância aí, da juventude, que Que eu, você que eu ancorou na sua fase madura? Então, eu gosto muito da natação. Nadei durante Ótimo. muito tempo no Bom Pastor. Estou, assim, um pouco parada atualmente, mas Depois eu desse gosto podcast, demais, não gosto tem jeito. demais. Sabe Não tem jeito, não. Tem que fazer, tem que É isso mexer, aí. tem que ter movimento. Já estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Não, prorrogação. De prorrogação aqui, ó. Prorrogação, gente? Prorrogação. Porque rendeu, né? Vamos sim. Entendeu? Então, Muito legal. falando disso do que gosta, eu acho que é uma coisa muito interessante quando a gente fala de envelhecimento saudável, e assim, a gente aprende, né, a orientar os idosos com relação a isso, é tentar descobrir o que eles gostam de fazer de atividade. Então, eu falei assim, Sim. o que o senhor gosta Isso de está na minha fazer? O anamnese. que o senhor gosta? Então, faça Na isso. minha anamnese tem isso. Faça o que gosta, aquilo que dentro da sua realidade do dia a dia, o senhor vai conseguir, a senhora vai conseguir fazer, porque a gente colocar, né, um alvo muito alto, né, a Aham. gente não vai conseguir Uhum. fazer. E começar agora, né, doutor Liana? Já estou muito velho para Não, isso, não sirvo mais para agora. isso, não dá mais. Começa agora. é isso aí. Agora, começa. Não Se espera fazia com mais alto. 100, faz com 80. Não faz com 80, faz com 40, faz com 10. Porque o que você Né? começa a fazer hoje, você está cuidando para daqui a 5 anos, né? Exatamente. Então, hoje, por aí. daqui a 5 anos eu vou estar melhor. É. Então, assim, eu vou estar sempre Querendo mais. Sabe que nós trouxemos aqui um atleta master, que é o Sérgio Maestrini. Que legal. Vi um pedacinho. Estamos com mais de 400 views nesse podcast deles. E quantas pessoas dizendo, olha, eu comecei a malhar depois que vi. Que bacana. Que essa mesa também vai trazer ações transformadoras. E é nisso que nós estamos Essa apostando. mesa aí foi só de fera, né? Oswaldo Você no viu? vôlei. Sou atleta. Podcast, que cada um tem um site especial para você. Deixa eu agradecer meus parceiros, a Vesúvio Agência, que faz toda a preparação e edição desse podcast, ao Speed Coworking, que nos recebe. Você tem uma ideia na cabeça, você já está assim, com uma vontade de fazer um podcast, não sabe como que é? Você vai ligar para a gente, que nós vamos te dar o bizu para você vir para cá. Olha que cenário. Tudo lindo, já te entrega editado. É top demais, é maravilhoso. Então, você está aí marcando bobeira. Você vai vir, vai fazer seu podcast, vai contribuir com as pessoas. Porque, olha só, um papo desse aqui influencia, transforma, abre, né, ideias na cabeça. Então, é muito importante que você, comece a falar logo o que está dentro de você e vem fazer seu podcast aqui. Nós vamos para as nossas considerações finais. Eu vou começar com o Ricardo, vou deixar o Pitico terminar. Quero saber o que vocês concluem sobre esse bate-papo tão especial que vocês nos proporcionaram. Tá. Bom, eu vou falar uma frase aqui, um texto, é coisa pequena, tá? Fique à vontade. Do professor Hermógenes, que é um professor de yoga, né? E ele tem um livro que chama Envelhecimento Ativo. Ele, na introdução do livro, ele fala o seguinte: passa de meio-dia, a sombra está chegando aqui no vale. Eu vou subir o mais alto que eu puder, lá no alto da montanha, para poder chegar lá antes do pôr do sol. E eu não vou parar enquanto eu não chegar lá em cima. Então, acho que isso aí é por aí, né? A gente
né? Passou do meio-dia, né? Então agora não podemos parar. Agora a gente tem Ser que em buscar movimento. esse sol, né? Esse pôr do sol para a gente ver ele da melhor maneira possível, né? Que é lá no alto da montanha. Então nós não podemos parar de movimentar, não podemos parar de mexer. Eu acho que é por aí que eu falo, Muito Sim, lindo. né? é por aí. E agradecer o meu mestre Orlando Cânio, que me levou para descobrir isso, né? Que eu, Maravilha. né? Quantos minutos que Vou falar. Ótimo, ótimo. você, Obrigado. doutora? Então, eu acho que a gente tem que, né, chamar a atenção aqui das medidas preventivas, né? Quando a gente fala de envelhecimento saudável, né, eu acho que é o objetivo de todos nós, que os anos vão passando e a gente tem que realmente pensar como que a gente quer envelhecer. Muitas das mudanças de hábito, elas têm que, né, serem feitas, né? E quanto mais precoce, né, mais cedo elas forem introduzidas na nossa vida, mais benefícios a gente tem, mas que nunca é tarde para começar, né? Eu tenho, né, muitos pacientes que eu vejo que tem 90, eu tenho uma senhora de 99 anos, ela é ativa, ela vai lá sozinha, ela sai na escola de samba, ela é uma graça. Então, assim, e o que que ela fez, né? Ela fala, ela sempre fez o que ela Ótimo. gosta, né? Ela alimenta bem, ela, né, ela tenta ser autônoma. Então, eu acho que essas condutas, né, que a gente tem que ter no dia a dia, pensando no envelhecimento saudável, basicamente uma alimentação saudável, atividade física, uma boa convivência social, né, a gente cuidar das nossas doenças, né, que muitas das vezes vão aparecer e não é por conta de uma doença, uma hipertensão, um diabetes, que a gente vai ter um envelhecimento ruim, né? A gente cuidando bem de todas as patologias que aparecem durante o processo de envelhecimento, a gente pode ter um envelhecimento saudável, né? Então, acho que a gente tem que buscar sempre isso, porque é muito prazeroso, né? Acho que é bem por aí. Viver bom. Bom demais. Envelhecer pode ser e certamente será. A gente tem que ter esse cuidado pessoal, mas também tem que ter uma mudança na sociedade. Não tem como. Até pela minha profissão, pelo que eu acredito, né? Então, Alcione, eu quero te parabenizar pela pauta. E estar aqui na Uma honra companhia da ter doutora você. Eliane, Ricardo, que são profissionais altamente qualificados, amigos e amigas, me dá muita satisfação, muita alegria. Então, a minha alegria está nesse convívio e na definição da pauta, ou seja, nós precisamos falar cada vez mais dessa realidade. Se há um tema moderno, contemporâneo, entre tantos outros que o mundo está sendo transformado, a gente está vivenciando no noticiário todo dia, diário, é o envelhecimento da nossa população. O mundo está envelhecido. O Brasil é hoje um país já, não é estatística, comprovadamente um país onde a expectativa de vida, isso é muito bom, nós vamos viver mais. Mas o desafio é esse. Mais do que viver mais, Viver cronologicamente, bem, né? viver bem. E o que é viver bem? Viver com qualidade, com respeito, com atenção, com política pública, com amizade, com solidariedade, com afeto. Essa é a maior revolução, que as pessoas idosas têm também, na minha opinião, a tarefa de realizar e nós junto com eles também, porque querendo ou não, nós vamos envelhecer, nós todos, eu já estou envelhecendo, eu já estou na terceira idade, então é falar mais sobre isso, é colocar na mesa essa pauta, esse assunto, desde pequeno, na nossa casa. Então, senhor, parabéns. Obrigado a vocês que estão aí na audiência. Faça os seus comentários, deixa aí as suas sugestões. Obrigado por estar com a doutora Eliane, com o Ricardo. Um grande beijo. Uma honra sempre. Que mesa! Que papo edificante. Eu quero terminar dizendo que eu aprendi muitas coisas aqui. Aprendi que eu sou um ser em constante movimento, isso tem que se estender para o meu corpo inteiro. Eu não posso aceitar as limitações, porque quando eu vou parando, tudo vai parando também. Aprendi que eu devo pensar na prevenção o quanto antes, nada de procurar um geriatra quando já estiver velhinho. Não, nós temos que pensar e planejar como queremos estar com 80, com 90 anos. Aprendi que tudo aquilo que a gente faz pelos nossos é um plantio com colheita certa. Obviamente é mais fácil falar
do que fazer. Então, nós temos que confessar, sim, que é difícil, que muitas vezes nós somos limitados e trazer, então, os recursos, as pessoas, os especialistas para nos ajudarem. E eu termino com o primeiro mandamento com promessa que eu uso como lema da minha vida. Eu quero dedicar esse programa, esse podcast aos meus pais. Minha mãe com 81, meu pai com 83, muito ativos, muito vivos, muito queridos. E o mandamento diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e tenha dias longos na terra. Isso eu carrego no meu coração e sempre que eu posso, eu estou ali para honrá-los. Então vamos cuidar dos nossos idosos, das pessoas que já viveram muito mais que a gente, entender que ali são livros didáticos vivos. Em vez de você menosprezar, vai lá e escuta o que eles têm para dizer. Com certeza você vai ter mais sabedoria. Um abraço carinhoso, uma honra Obrigado. ter A honra é vocês minha, aqui. nossa. Muito Muito obrigada. obrigado. Muito Vocês bom. vão voltar outras vezes, por Opa, com o maior favor. prazer. Muito Sim. Um obrigado. abraço, pessoal. Tá? Até a semana que vem. Valeu, valeu. Muito bom.